Está começando a gravação. Então, boa noite a todos e todas. Estamos aqui pelo Irmão Samaritano, que fica na Sulacap, Rio de Janeiro. E nesses meses de janeiro e fevereiro, nós estamos fazendo nas segundas, quinta e sexta-feira, roda de conversa, né? Nesse período meio atípico. Então, eu queria lembrar que as rodas de conversa que já foi feita pela Simone sobre o homem de bem, saúde integral e espiritualidade, e com a Fernanda, reencarnação, perdão de Deus, já estão lá no nosso canal do YouTube. Então, assim, é interessante, é importante, né? Quem não se inscreveu, se inscrever, e tem um sinalzinho lá. Toda vez que entrar o vídeo novo, a gente recebe a mensagem que tem um vídeo novo. Então, a gente pode rever lá os nossos estudos, que nós vamos também depois, então, postar esse. Mas, vamos aqui. Então, a participação, né, sempre importante, que eu sempre costumo dizer que é uma roda de conversa, é bom quando todos falem um pouco, não que poucos falem muito, né? Então, cada um puder dar sua contribuição, aquelas contribuições bem enxutas, né, para que a gente possa ampliar a nossa sinergia. Então, o tema dessa nossa conversa aqui, né, pedi e obtereis. A gente começa refletindo assim, vamos pensar, será que tudo que nós pedimos, nós obtemos? E aí eu gostaria de ouvir vocês. Tudo que nós pedimos, nós obtemos? Pedi, obtereis? O que então Jesus quis dizer com isso? 30 segundinhos, quem desejar falar, contribuir. O que Jesus quis dizer? O que ele está dizendo com isso? Pedi, obtereis. Quem vai? Eliane, Ana Carolina, Carlinhos já fez a prece. Eu posso falar também. Então diga lá, o que está querendo dizer? Eu pedi e obtereis, pelo menos o que eu entendo, o que eu pedi e obtereis é que com relação a você, tudo que você pedir obterá, mas dentro também de tudo aquilo que você for merecedor, né? Porque esse mérito não é assim, né? Porque eu vou pedir isso, eu vou conseguir isso, não. Você vai pedir com amor, com toda aquela devoção, mas você também tem que ter merecimento, né? É uma troca, né? Na realidade é isso, sempre é assim, né? As coisas são sempre assim, né? Quanto mais você faz, lógico, né? A gente está fazendo caridade, está fazendo amor, está tentando fazer o melhor possível, as coisas vão ficando positivas. Mas também não é assim, eu vou pedir, da hora para outra vai aparecer. Não Esse é o seu assim. entendimento. Alguém aí pode dar mais uma contribuição? Ana Carolina, pode ser? Ô Luizinho, Eliane, mais uma pessoa aí que possa dar sua fala, sua contribuição. Lembrando que a participação depois tem bônus horas, hein? A participação, todos estão participando, né? Não quer dizer que não falha, estamos participando, às vezes até mais, né? Mas é importante aí que o trabalho. Então, quem pode dar contribuição aí? Pedir, obtereis. Qual é o entendimento que a gente tem? Pode também responder por texto, né? Se quiser digitar no texto, se quiser falar, fique à vontade. Descendo sobre nós. Estão me escutando? O pessoal está escutando? Estou escutando. Então vamos lá. As pessoas estão ainda se ambientando. O que a gente pede, a gente alcança. Então, vamos ver se a fala que o Carlinhos nos trouxe
se é isso mesmo que a doutrina está nos dizendo, né? Vamos colocar então à frente aqui, passar o slide à frente. Olha, nós vamos passar aqui essa passagem de Mateus. O slide ficou meio comidinho aqui, mas depois a gente acerta. Pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pediu pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? E então essa reflexão, ela é muito importante, né? Mas tudo que a gente pede, vamos falar um pouquinho da nossa realidade aí, vale a contribuição de cada um. Por que que o que nós pedimos, nós somos atendidos? Porque aqui em Mateus, né, essa passagem de Jesus, aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 11, ele vai enunciando, olha, procure e encontrará, bata e a porta vai se abrir, né? Peça que será atendido. O que será que está sendo dito aí? Porque da forma como está, literalmente, isso é o texto da Bíblia, né? Está lá no Novo Testamento. Está dizendo o seguinte, eu peço. Gente, a Bíblia está falando aqui para me pedir, mas eu peço, não estou sendo atendido. Então, Deus não está escutando as minhas preces? Então, quem pode contribuir? Qual o entendimento que a gente tem aí dessa passagem? Vamos lá para ganhar bônus hora. Carlinhos já está com uma estrelinha aqui, com 3 estrelinhas. Fez a prece, deu a contribuição. Carlinhos, tá bombando, hein? Tá bem na fita. Então vamos lá, galera. Eliane, Luizinha, Ana, Simone, quem pode contribuir aí nesse trecho que está aí no slide? Carlinhos levantou a mão de novo, é isso, Carlinhos? Aí tem que ligar o microfone. Não, é que eu ia desligar o microfone e esbarrei, mas tudo bem, eu já falei. Ah, foi sem querer, então tá bom. Vamos lá, gente. Alguém mais? A gente nota nesse trecho aí do chamado de Jesus o convite para um movimento da alma, né? A gente não tá, ele não está falando assim, fica pedindo, para tudo na vida e fica pedindo. Então tem uns verbos que indicam ação, né? Não só a ação de falar, de pedir, de desejar, mas de bater, de buscar. E aí, olhando toda a história, olhando vários trechos das passagens de Jesus, a gente vai ver que a orientação dele não é aquele assim, fica parado pedindo, espera pedindo. Não, é espera agindo, né? Fazendo esse movimento de busca. E aí, nesse movimento de busca, a gente vai elaborando o nosso desejo. Em alguns momentos a gente vai esbarrar nesse conflito aí que o Bira citou, né? Poxa, eu estou pedindo e não estou recebendo. Mas a continuidade busca, bata, né? Então a continuidade desse movimento intensifica a nossa elaboração do desejo no nosso coração, né? E assim o alcance é por mudança de sintonia. Então eu busco, eu peço, eu desejo, eu cultivo, eu elaboro. Olha quanta coisa eu já estou mudando no meu pensamento e no meu sentimento. Olha quanto movimento íntimo a gente está fazendo, né? Não só pedindo, não só esperando. Esperando na ação. Muito bom, Simone. Então a gente vai entendendo, né? Começando a entender, porque conforme está literalmente falando aqui pela página do Evangelho, no Novo Testamento, né?
Por isso que, quando o Espírito, você tem que entender o que a palavra de fato está dizendo, né? Não só a letra, né? E quando não tem muitas vezes essa interpretação, a gente pode estar assim, poxa, eu peço, pede, vai atender. O Carlinhos também explicou muito bem nesse sentido. Então vamos caminhar aqui um pouquinho mais, o que está falando mais à frente, então, a nível, né? Aqui continua Mateus, né? Aqui agora Marcos, né? Seja o que for que pensais na prece, crede que o obtereis, e vos será concedido o que pedirdes. Então, é muito interessante isso, né? E aí, a gente pode refletir assim, mas será que ele vai atender o que eu estou pedindo ou o que eu estou necessitando? Que nem sempre o que eu peço é aquilo que eu estou necessariamente precisando. Então, mais à frente também, aí falando mais do Evangelho, a doutrina, né? Aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer o seguinte: olha, o que Deus concederá ao homem, se ele lhe pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Então, assim, lógico, quando nós estamos passando por um momento de dor, de sofrimento, né? Todos nós, né? Eu acho que no plano de provas e expiações, todos nós, eu acho que aqui não tem exceção, né? Nós já passamos no passado e no presente, né? E possivelmente também no futuro, por desafios bastante dolorosos, né? Seja da dor física, da dor emocional, né? Aquilo que nos tira do chão, que nos causa pânico, porque é da nossa natureza ainda tudo isso, né? E aí a gente pede, poxa, eu não posso ficar curado dessa situação, desse mal orgânico, né, físico ou psíquico, eu não posso resolver a situação no trabalho, na família, etc, etc. Então, assim, ele está dizendo aqui, no Evangelho, destacando, que vai conceder o quê? A confiança, a coragem, a paciência e a resignação. Então, para que a gente possa ter esse entendimento, que no próprio lição do Evangelho, né, no capítulo que vai estar falando, no finalzinho do Evangelho, do busque e acharás, pede, né, e obtereis, aí Kardec vai colocar assim, seria ilógico a gente pensar que tudo que a gente pedir, a gente vai alcançar. Tudo que a gente pedir, igual a criança, né, pede ao pai, pede à mãe, né, um determinado, como diz, né, o próprio aqui na passagem, né, de Mateus, né, a gente entende o que a criança está pedindo, mas sabemos que ela, nem tudo que ela pede, a gente pode dar. E assim também para a gente, que nós somos ainda crianças em Cristo, né? Como diz Paulo, nós temos essa dificuldade de discernir entre o que eu preciso e o que eu desejo. Mas todos nós vamos receber a força, o amparo da coragem, a paciência e a resignação, conforme está colocado aqui. Alguém quer contribuir aí? Mais da sua contribuição, além da Simone e do Carlinhos? Olha o bônus hora. Olha o bônus horas aí, hein? Luizinho, Eliane, Ana Carolina, tá igual o professor que tem o nome na chamada, né? E fala, não, mas fulano e tal. Aí a gente pergunta, quem quer? Ninguém se apresenta, a gente vai falando os nomes. Tchum, tchum, tchum. E aí, gente, é porque eu tenho uma coisa a falar. Fala, querido. Eu não... Assim, para mim, eu entendo isso aí que está dizendo e eu concordo muito com a Simone. Eu acho que, na verdade, tudo depende muito do nosso esforço pessoal.
Deus pode ajudar a gente na saúde, em questões que são maiores que a gente, mas o resto está na nossa mão. Então, eu sempre fui criada muito para, assim, ter fé, mas para botar a mão na massa e correr atrás do que eu quero. Então, eu não fico pedindo para Deus nada, não, cara. Eu só peço para me dar saúde, que o resto eu corro atrás, entendeu? Que saúde é uma coisa que às vezes a gente depende também um pouco da nossa fé para ir adiante. Não sei, é que para mim isso não faz muito sentido, porque eu nunca fui de ficar pedindo muita coisa, assim, nunca fiquei pedindo coisa material, nada disso. Eu só peço saúde mesmo. E às vezes eu peço sim um discernimento, porque eu acho que tem hora que na oração, quando você pede um discernimento sobre uma situação ou uma atitude sua, Deus dá um jeito de iluminar a sua consciência, sabe? Tem até uma oração que eu gosto de fazer, eu tenho ela na minha carteira. Como eu trabalho com muitas pessoas, tem hora que eu tenho que ter muita paciência. E aí eu sempre peço para Deus me ajudar a equilibrar, sabe, as palavras, a saber me colocar sem agredir ninguém, enfim, de fazer as coisas acontecerem de uma maneira sutil. Depois eu até boto a oração, é uma oração que eu ganhei de um ex-namorado meu, e eu achei essa oração muito bonita, e até hoje eu carrego ela dentro da minha carteira. Então, nos momentos que eu estou um pouco aflita, eu acho que iluminar a nossa consciência, o cara lá de cima sempre ajuda, né? Então, é uma coisa que eu sempre peço, assim, é essa iluminação, sabe? De ter esse discernimento mesmo, né? Às vezes a gente precisa se reportar a alguma coisa maior para a gente enxergar as situações da vida com discernimento, né? Então, não sei se quando ele escreveu isso, ele escreveu no sentido de tentar abrir os olhos das pessoas, de não pedirem só coisas materiais, né? E tem pessoas que se reportam muito à oração ou esperam que Deus opere milagres materiais na vida delas. E, na verdade, não vai operar nada disso, porque o que ele quer não é a nossa evolução material, é a nossa evolução espiritual. Então, eu sempre uso esse canal para me ajudar a resolver situações cotidianas mesmo, sabe? Às vezes você está numa situação que você não sabe muito como resolver, não é só você que está envolvido, e é difícil, às vezes, você se colocar sem agredir ou sem ser injusta, então eu sempre peço para, sei lá, o plano espiritual me iluminar nesse sentido, sabe? Me ajudar a ter discernimento. Acho que isso é uma coisa até bem difícil quando a gente está encarnado, porque a nossa visão fica muito limitada, né? A gente não tem uma visão ampla, muitas vezes, do que está acontecendo ao nosso redor, e a gente fica se limitando na nossa visão, no nosso ego. E eu acho que quando você se reporta a uma coisa maior, e você cria um elo de confiança com essa coisa maior, que a gente chama de Deus, ele ajuda você a enxergar as coisas de uma outra forma. A minha mãe sempre me ensinou uma coisa muito importante. Ela sempre me disse que a oração é extremamente consoladora. E isso é verdade. Muitas vezes quem me consolou foi a minha oração. E fez com que eu enxergasse a situação de uma maneira mais leve. E aí vem aquela outra frase que também minha mãe sempre falou desde criança: minha filha, tudo na vida passa. E é verdade. Tudo na vida passa, as coisas boas e as coisas ruins. E eu acho que é isso, né? Assim, talvez na hora que ele escreveu sobre isso, a gente lê e a gente se reporta muito às coisas materiais, mas às vezes não está no material, né? Está no outro lado, que é o que a gente não está vendo, que não é o concreto. É o lado abstrato da vida. A gente é muito mais abstrato que concreto, é porque a gente não consegue enxergar isso, a gente só fica olhando o lado concreto das coisas. Então, sei lá, é isso. Muito bom a tua contribuição, Ana. Eu quero estrelinha também. Olha só, vou dar além de estrelinha, vou dar só estrelinha, olha, coraçãozinho aqui, olha o coração subindo aqui, ó. Olha. Tá bom. Aí, tá. Então tá ótimo. Mas aí a Simone também colocou, quando ela volta lá
na passagem em que o Mateus continua colocando, né, esse detalhe, né, assim da porta, né, bater, requer o movimento. Isso que a Simone bem destacou, né, colocou essa oportunidade aqui, né. Então, vamos seguir à frente aqui. E lembrando, uma oração que tem, né, bem conhecida, que a gente utiliza muito nas reuniões de Irmandades Anônimas, né, a oração da sabedoria e da serenidade. Ela é curtinha e tem até um histórico, é muito interessante, eu não sei a veracidade disso, né? Que essa oração ela foi inspirada a partir dos textos do São Francisco de Assis. Senhor, dai-me serenidade para saber o que posso, o que não posso, etc, etc, né? Então vai dar isso. E outro aspecto também que eu achei interessante, né, que você falou, e aí a gente vai chegar um pouquinho mais à frente para falar um pouquinho mais do que a ciência coloca, outras correntes, né, não necessariamente está fechado no espiritismo, mas outras correntes espiritualistas ou que trabalham com a questão da transcendência, é o quê? Que o momento em que nós nos colocamos nessa posição de orar, de pedir, né, nós estamos nos emancipando literalmente, há um deslocamento do nosso corpo espiritual, a gente se emancipa, né, na nossa própria condição, então aumenta o flash, os canais que estão, e aí as inspirações, o socorro vem nos dando, né, aquela serenidade, aquela sabedoria para saber de fato qual o caminho que nós vamos seguir. Então vamos lá, mais um slide sim. Agora nós vamos pegar aqui, eu vou pedir alguém para ler agora esse aqui, olha. Quem pode ler, por favor? Luizinho, pode ler para a gente esse slide? Eu não estou conseguindo enxergar o slide, não está nem aparecendo aqui para mim. Ah, não está não? Quem tá conseguindo ver aí, por favor? Eu vou ler, então, porque eu estou no computador, aí é mais fácil. Mais fácil, por favor. Fluido cósmico. Ajuda-te que o céu te ajudará. E não os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades. Entretanto, na maioria das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por um milagre, sem nada fazer de sua parte. Eu acho que tem a ver um pouco com o que você disse, né? Então, aqui Kardec colocando aqui no Evangelho, né? Você ajuda que o céu te ajudará. Aí já, porque tudo a gente tem que entender o contexto, né? A gente não pode ter, ou não devemos ter, uma fala isolada, porque a fala isolada, fora do contexto, ela leva assim a equívoco de interpretação. Inclusive a própria o Evangelho de Jesus, né? E aí vem a doutrina espírita, né? Evangelho segundo o Espiritismo. E aí também a gente vai entender o contexto que o Evangelho foi escrito há 150 anos, qual o contexto, para que a gente possa entender a essência do Espírito. E aí ele destaca, né? Não os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das suas próprias faculdades. Por isso, o ajuda-te que o céu te ajudará. E o que vai acontecer com o homem, né, comum, que nós fazemos parte ainda, né, é que achar que vai ser um socorro de um milagre, sem fazer a sua parte. Então, assim, se a gente se ajudar, os canais vão se abrir. A abertura vai acontecer. E aí é questão de sintonia, conforme nós vamos ver agora na frente, né? E aí Kardec traz, né, essa destaque aqui da pergunta 661 do Livro dos Espíritos. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. E aí eu lembro sempre uma frase que a Fernanda traz, né, que a gente já utilizou e já está muito assim no senso comum, né, do entendimento, assim, que o universo não entende palavras, o universo entende frequência. E aí, para que a gente possa entender isso que Kardec está falando aqui, né? As boas ações é a melhor prece, né? Não são só as palavras, né? Como Jesus também nos ensina, né?
não é só o que sai da boca, né? É a repetição de tantas preces, com todo respeito a toda a cultura religiosa, que todos nós nos beneficiamos de alguma maneira, né? Cada um na sua trajetória. Mas a gente vai entendendo, a doutrina vai nos colocando que não basta somente as palavras, né? Não basta somente pedir, tem que um movimento. É interessante várias passagens de Jesus, ele fala assim, o que queres que eu faça? Ele faz essa provocação, desejas mesmo, né? Há uma atitude a ser tomada, nada na passividade, né? Alguém quer dar mais alguma contribuição? Luizinho, o que você pode contribuir, Luiz? Enquanto o pessoal se prepara, eu estou aqui lembrando muito da Dona Terezinha, ela cantava muito na evangelização a música A Melhor Oração é o Amor. A melhor oração, caridade é a melhor oração, gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do seu coração. Então, é muito, muito bonita a poesia também, e dentro desse raciocínio aí que a gente está acompanhando. Eu lembro também, Simone, outra música, né? Orar é trabalho, é ajuda, é amor. Orar é paz, é louvar ao Senhor. E aí vai, né? Eu lembro da Biael também, acompanhando, né, na evangelização também essa música. Então é isso. Agora a gente vai pegar um trechinho de André Luiz, né? Nós estamos aí, o movimento espírita como um todo, né? Está se fazendo muito, né? Um resgate, a releitura, né? Ou não a releitura, retornar à leitura das obras de André Luiz, né? Então isso está assim, num fenômeno assim, muito importante. Nós lembramos que nós participamos, uns 2, 3 anos atrás, do Congresso de Medicina e Espiritualidade, e a gente via lá, quando a gente olhava assim na tela, vinha uma citação, gente, aquela citação bem científica, aí vinha lá embaixo assim, Calderaro. Ué, eu já ouvi falar essa palavra, Calderaro. Aniceto, outros, né? Que são personagens das obras de André Luiz, né? São figuras, e aí eram médicos, né? A galera da área de saúde, não só médicos, mas da área de saúde como um todo, trazendo aqueles conteúdos que André Luiz colocou há 80 e tantos anos atrás, no meio da mediunidade de Chico Xavier, né? Mostrando a atualidade, a pertinência em relação à ciência. Aí eu vou pedir, então, alguém para ler aqui, olha, quem pode ler agora essa aqui? Mecanismo da Mediunidade. Quem pode ler, por favor? Vou ler de novo. Mecanismos da mediunidade, André Luiz, elétrica e corrente mental. Toda partícula da corrente mental, nascida das emoções, desejos recondidos do espírito, se desloca produzindo irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor. Então, se a gente pegar essa referência, né, a gente vai fazendo os pontos de ligação. O que tem a ver isso com quando Jesus fala, ajuda-te que o céu te ajudará? Né? Ontem a gente estava conversando um pouquinho na roda de conversa sobre o filme, né, Os Mensageiros, né? E aí tem a passagem lá onde um irmão, né, que já estava se recompondo, estava no grupo, né, de aprendizado, de repente ele tem contato novamente com a situação do desafeto dele, a vibração cai e ele vai parar no ambiente onde está a sintonia dele. E aí depois até ele se recompõe, e aconteceu muito também no primeiro filme, né? Ilustrando muito bem como isso se dá, né?
como isso pode nos ajudar. E a gente lembra aqui o estudo da Fátima, né, que também a gente vai estar colocando no canal, possivelmente amanhã, onde o Denis vai falar: a força do nosso pensamento pode nos fazer subir ou nos fazer descer, dependendo do que nós estamos, de fato, sintonizando. E aí nós estamos chegando aqui ao final, colocando agora, sim, essa passagem aqui, que é do livro, né, Evolução em Dois Mundos. Também é um livro bastante amplo, né, profundo. O fluido cósmico, plasma divino. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador. Neste elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixe no oceano. Aí eu vou provocar a Esther. Esther, nós vimos alguma coisa no estudo de ontem, né? Até que foi explorado, né, nessa linha, né? Você pode dar sua contribuição aí? Assim, eu entendo assim, né, que como a gente está entendendo que as vibrações, na verdade, elas são emitidas pelas nossas emoções, muito mais pelo nosso pensamento, né, que o nosso pensamento, na verdade, é a forma de comunicação mais clara que a gente hoje entende, né? E o pensamento de Deus, na verdade, segundo a Gênesis, segundo o que a gente explorou ontem, né, no último capítulo da Gênesis e tal, estamos imersos nesse pensamento. Na verdade, o fluido cósmico universal, a origem dele é o pensamento de Deus, segundo a Gênesis, né? Assim, a origem aonde a gente pode chegar. Não sei se é só isso, acho que não é não, mas onde a gente pode começar a entender. E aí, essa partícula da corrente mental, por que a gente pode enganar todo mundo, mas a gente não engana a gente mesmo? Porque intimamente a nossa vibração é que vai conduzir a nossa proximidade com o outro. Então, muitas vezes a gente, na prática, né, pegando isso na prática, a gente deseja muito uma coisa e a gente nem sabe exatamente o que é esse desejo, o que a gente faz com isso que a gente deseja tanto. Porque muitas vezes a nossa vibração íntima, ela não confere com o nosso desejo. Eu quero muito ficar boa da depressão, mas eu não me esforço para olhar o mundo de uma forma colorida, e não preto e branco, por exemplo. Eu me atenho mais às coisas ruins do que às coisas boas. Eu não consigo ver o lado bom das coisas. Então, na hora que eu me atrelo a isso, eu estou, na verdade, usando de uma partícula, de uma corrente mental que produz coisas que eu ainda não tenho clareza do meu desejo. Não sei se eu estou me fazendo entender. Às vezes a gente se compraz em determinadas situações que a gente não se dá conta. A gente não se dá conta de que o esforço que a gente é convocado a fazer é exatamente mudar isso, trazer para a gente uma prática diferente, porque não falta dentro desse contexto mais global que é Deus, que é aquilo que Deus nos oferece, possibilidade da gente vibrar de forma diferente, quer seja olhando a natureza, quer seja ouvindo o canto dos pássaros, quer seja, sei lá, podendo vislumbrar um pouco alguma coisa, ou como Simone diz, né? Disse aí na canção, fazendo alguma coisa de bom para o outro. Quando a gente faz uma
qualquer coisa de bom para o outro, a gente experimenta uma sensação diferente. É um prazer, é uma coisa diferente. Então, essa é uma experiência que a gente precisa exercitar mais, por isso a gente é convocado ao exercício. Mesmo quando a gente deseja o bem do fundo do nosso coração, quando a gente se apieda de alguém e é capaz de pedir socorro sincero, isso traz para a gente uma coisa no coração que só tem explicação no amor de Deus. A gente é socorrido. Então, Luizinho quer dar mais uma contribuição, nós estamos caminhando já para o final. Luizinho, Eliane, alguma contribuição a mais? Fernanda, Simone. Em relação ao pedir, né, como já foi passado aqui, quando Kardec fala assim, os atos são mais do que a prece, que as palavras, que Jesus nos ensinou, né? Então, assim, pedir e obtereis, né? E aí nós vamos buscando entender, obter o quê? Obter aquilo que nós estamos precisando, não necessariamente que nós estamos desejando. O que nós estamos precisando? Acho um pouco que a fala que a Ana Carolina colocou, da serenidade, da sabedoria para tomar uma decisão. Tem umas falas, né, que vêm do esoterismo, né, que coloca, né, repetindo, me dê sabedoria, né, Senhor, passagem de Paulo, né, Senhor, o que queres que eu faça? Então, no momento em que vem a questão da prece, né, quando a gente está tão mergulhado nas nossas dores, nas nossas angústias, nesse emaranhado, quando a gente se permite se colocar para o alto, né, assim, Senhor, qual é o caminho? A gente está fazendo um exercício de humildade, de esvaziar um pouco o nosso ego, a nossa arrogância, a nossa presunção. Não, eu não sei qual é o caminho que eu faço. E aí a coisa vem, porque o nosso canal ele se abriu, ele se abre nesse contexto aí. Mas eu queria lembrar um pouco quando ele fala aqui do pedido, da certeza, né, da convicção, tem uma fala de André Luiz, do Aniceto, inclusive, né, em que fala da questão dos resultados. O que a gente quer? A gente quer os resultados, aquilo que a gente está pedindo, e tem uma fala que vai nesse caminho do Chopra, ele diz o seguinte, nós temos que ter o desejo e a intenção, mas, ao mesmo tempo, o distanciamento. Porque quando a gente tem um desejo e a intenção fortemente, aquilo vai acontecer, mas sem que a gente esteja preso aos resultados. E aí tem uma fala, depois eu até vou colocar no slide, que é muito bacana, do Aniceto, né? Dos mensageiros. Não foi de agora, não, já tem isso aqui já há algum tempo, né? Tentando nos lembrar disso, né? Desligar do resultado. A excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalho. Em ocasiões como essa, a vaidade costuma acordar dentro de nós, fazendo-nos esquecer o Senhor. Não ouvides que todo bem procede dele, Deus, poder superior, qualquer consciência cósmica, qual o nome que ele se dá. Dele, que é a luz dos nossos corações. São os seus instrumentos nas tarefas de amor. O servo fiel não é aquele que se inquieta pelos resultados, nem o que permanece enlevado na contemplação deles, mas justamente o que cumpre a vontade divina do Senhor e passa adiante. Então, é o Aniceto, aqui no livro Mensageiros, que está aí, né, nas telas, e graças a Deus tendo maior repercussão. Então, isso foi o que a gente trouxe aqui para a gente refletir um pouquinho desse pedir e obtereis, que é muito rico nesse capítulo, né, lá no finalzinho do Evangelho. Se alguém quiser dar mais alguma contribuição, a gente está aqui chegando ao finalzinho mesmo, nosso tempo. Quem não deu a contribuição ainda... Nossos corações...
descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. A internet do Luizinho deve estar ruim. Hora sai, hora entra e sai.